Os fundamentos do culto imperial nada mais era do que uma grave ameaça contra ao Deus verdadeiro, contra os cristãos. Porque toda perseguição no Império Romano começa com Diocleciano. Diocleciano via nos cristãos uma ameaça que levava o Império Romano a estar em perigo. Eles tinham os cristãos como os inimigos, ou seja, havia já naquela época uma paranoia em que os governos ímpios viam nos cristãos uma possibilidade de tomada do poder. Mesmo assim, os cultos imperiais eram para exaltar a pessoa do imperador e sacrificar aos deuses estranhos. Assim, eles tinham forças para perseguir os cristãos, motivos para fazer todas as suas atrocidades. Portanto, o culto imperial estava basicamente em volta de todas essas arruaças e perseguições contra ao Deus verdadeiro. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, comente o vídeo, compartilhe. A palavra de Deus precisa ser discutida. O que é um culto imperial? Você sabe? Diocleciano nasceu em 22 de dezembro de 243 d.C., em Saloma, hoje Turquia, e foi imperador romano de 284 a 305. Nascido de uma família pobre, mas foi no exército que conseguiu se destacar e chegou a ser imperador romano, aclamado pelas tropas de Nicomédia, logo depois da morte de Numeriano, Marcos Aurélio Numeriano, imperador romano de até 284 depois de Cristo, filho do imperador Claro. O reinado de Diocleciano estabilizou o Império Romano e começa o terceiro século com muitas normalidades. Levou para ser seu co-imperador Maximiano, no mesmo ano de sua aclamação. Mas em 15 anos de poder no Império Romano, Diocleciano expulsou os cristãos do exército, executou todos os maniqueístas, declarando a morte, e fez-se rodear de opositores ao cristianismo. Diocleciano queria limpar o Império Romano e acabar com os cristãos ou com todos os cristãos, e começa uma terrível perseguição nunca vista ou contada na história de Roma. E 24 de fevereiro de 303 começa a matança generalizada, que se espalhou pelo Oriente Médio, Egito, Palestina, Ásia Menor. Mas a perseguição não parou o crescimento da Igreja de Cristo. E finalmente, em 324, Constantino era o único governo no Império Romano e adotou o cristianismo como sua religião oficial. As estatísticas falam em 3.000 pessoas
assassinadas no período, embora este número possa ser 30 vezes maior, seguidos de tortura, deslocamentos de pessoas e escravidão forçada aos cristãos. No início do seu governo, Diocleciano foi aconselhado não prosseguir com os rituais de sacrifício por um cristão chamado Romão de Cesareia. Romão de Cesareia foi executado em 7 de 11 de 303 depois de Cristo. Depois dessa violência contra um diácono do Senhor, mandou queimar uma igreja cristã no Nicomédia e que os escritos bíblicos fossem queimados e saqueados os bens valiosos como joias, pratas. E depois disso começou os decretos de ordenanças para prender os religiosos cristãos do seu tempo, proibindo de se reunirem para cultuar o Deus verdadeiro, depois de vários editos para acusar os cristãos, mandou queimar parte do seu palácio para culpar os crentes de emboscadas e retaliação. Por fim, nada foi provado que os cristãos tenham cometido tal absurdo. Mesmo assim, por fim, mandou executar os eunucos do palácio por acusá-los de envolvimento nos incêndios. Os eunucos foram Deroteu e Sordônio, e também Pedro de Cabiculário, prisões de sacerdotes por atos que não fosse o cumprimento de suas ordens. Até os pagãos não admitiam tal violência contra pessoas inofensivas. Muitas pessoas morreram por parte da sua perseguição, foram muitas queimadas vivas e perderam a sua comunidade. Diocleciano adoeceu. Mesmo assim, fez uma festa pelos seus 20 anos de domínio e poder. O seu reinado foi em declínio. Começa com sua doença, até que entregou o governo em 305 e se mudou para sua terra natal e morreu em 311. Portanto, sua vida foi reduzida a nada. Diocleciano não foi muito longe, perseguidor do povo de Deus, os santos do Novo Testamento. Finalmente, nos dias de hoje, vemos as mesmas práticas ocorrendo em toda parte do mundo, até no Brasil. Alguém tosado de neutralidade mental, psicopata sem sentimentos ao seu próximo, planeja incêndios e quebradeiras de prédios públicos, prende os inocentes e até os culpados, matam e tentam sentir-se realizados pelas injustiças cometidas, realizam discursos mentirosos e falsos conceitos de justificativas, sem noção, para manter sua perseguição, fruto de sua mente reprovada por Deus.